Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. Chegou o dia da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo 2026. A Seleção Nacional entra em campo contra a República Democrática do Congo e para antever o jogo da primeira jornada do Grupo K, tem comigo o Tomás da Cunha. Olá Tomás. Olá Francisco, Rui, olá a todos. E o Rui Malheiro. Viva Rui. Viva Francisco, viva Tomás e resistimos a uma noite que acabou às 7 da manhã, não é? Exatamente. Estamos aqui, petíssimos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Portugal vai ter pela frente uma das últimas equipas a qualificarem-se para o Mundial. O Congo só se apurou através do play-off intercontinental, onde teve que superar a Jamaica na final. Na última edição da CAN foi até aos oitavos de final, onde foi eliminado nos últimos instantes do prolongamento pela Argélia. Em termos individuais, Chancel Mbemba, antigo central do Futebol Clube de Porto, é o jogador mais internacional pelo país, o único com mais de 100 jogos. No ataque, Cédric Bakambu está a um gol de igualar o recorde de golos da seleção, leva já 21 em cerca de 70 jogos. O que Cabo Verde fez à Espanha, Rui Malheiro, mostra que pode ser um erro Portugal abordar este jogo como amigável? Não, Portugal não pode mesmo abordar este jogo como um amigável, porque senão as coisas tendem a correr mal e creio que até o próprio jogo com a Nigéria comprovou que Portugal tem que estar altamente competitivo num jogo contra a seleção do Congo. Tocaste muito bem na perspectiva daquilo que tem sido os últimos tempos da seleção do Congo sob o comando técnico do Sébastien Desabre. A verdade é que é um verdadeiro trotamundos, mas principalmente no continente africano, e que encontrou aqui, muito provavelmente depois de ter levado o Uganda à CAN de 2019, o seu projeto mais conseguido. E é um técnico claramente detalhista, trabalha o processo defensivo de forma hercúlea e também é alguém muito preocupado em termos de comunicação para fora. É importante olhar também para aquilo que foi o apuramento da seleção do Congo. A verdade é que o Congo, não podemos dizer que acabou por celebrar uma travessia. No fundo, o Congo é a seleção que entra mais com o espírito sobrevivente desta campanha e é bom recordar que para chegar aqui, para além de ter ficado no segundo lugar do grupo, acabou por passar pelo play-off do continente africano, com um prolongamento e depois a verdade é que também chega um prolongamento e um desempate por penaltis. Foi assim que eliminou a Nigéria depois de ter eliminado os Camarões em 90 minutos, curiosamente com um golo nos descontos, e acabou por ser também no prolongamento que eliminou a Jamaica e conseguiu o passaporte. Aquilo que me parece é que será uma seleção do Congo claramente a pensar no momento defensivo, claramente concentrada no processo defensivo, em fechar o corredor central à seleção portuguesa, a convidar Portugal a atacar por fora e em busca que Portugal procure cruzamentos e mais cruzamentos para dentro da área, sabendo que à partida, mesmo jogando numa estrutura por norma e neste tipo de jogo, tenderá mais a ser um 4-1-4-1, em momento defensivo é muito provável que a equipa do Congo se apresente num 5-4-1, com o Montaz Sami a jogar no meio do Mbemba e do Tuanzebe, e acabam por ser três jogadores que têm um controlo muito grande do espaço aéreo. Depois, com bola, apesar de ter um desdobramento muitas vezes com uma saída a 3, em que baixa ou o Montosami para o meio dos centrais, ou com o Masuaku a ficar mais baixo e depois ter o Montosami e provavelmente o Sadiki numa segunda linha de construção, é uma equipa que tem muito poucos princípios em termos de ligação de jogo, principalmente pelo espaço interior, e estou a falar obviamente do momento de ataque posicional, e que em ataque posicional o objetivo é claramente fazer a bola entrar nos corredores laterais, normalmente com dois extremos mais largos, para buscar depois cruzamentos para a área, onde Bakambu surge como a principal referência. Aquilo que sinto em relação a este jogo é que o Bakambu
pode não ser a opção inicial e ser o Wissa a jogar como referência ofensiva para ter claramente dois extremos que trabalhem mais do ponto de vista defensivo. Agora, o Wissa, sendo o principal jogador, ou se quisermos, a principal estrela da seleção, porque é a grande figura, acaba por ser o Chancel Mbemba, antigo jogador do Futebol Clube do Porto. O Wissa é um jogador que desde que o selecionador francês chegou à seleção do Congo, tem tido alguma dificuldade de enquadramento, ou seja, por jogar às vezes como segundo avançado, porque Bakambu precisa de jogar, ou jogando muitas vezes, e mais vezes até, a partir do corredor esquerdo em busca de diagonais. Ninguém melhor que o Tomás conhece o Wissa. O Wissa pode parecer que falhou no salto para o Newcastle, mas a verdade é que teve grande parte da época lesionado e também por isso acabou por não estar na CAN, mas o Wissa tem uma carreira no Brentford absolutamente espetacular. Para além de ser o primeiro congolês a marcar mais de 10 golos na Premier League numa época, ele fez-o em 2 épocas e numa delas, e o Tomás corrige-me se eu estiver enganado, chegou mesmo a marcar 19 golos. Estamos a falar de um jogador que veio da Liga 1 com um passado com mais de 10 golos marcados, algo que também já tinha feito na Ligue 2, neste particular. Aquilo que me parece é que o momento em que esta seleção é claramente mais forte, porque tem alguma aversão ao facto de ter bola, é claramente no momento de transição ofensiva, ou seja, esperar por uma recuperação principalmente de um dos médios e lançar rapidamente na profundidade. Eu creio que o espaço que será preferencial para esta seleção serão as costas dos laterais, até porque se for João Cancelo e mesmo Diogo Dalot à direita e se for Nuno Mendes à esquerda, eu creio que haverá espaços nas costas dos laterais pela sua propensão ofensiva para chegar às zonas de finalização através dos contra-ataques. Agora, também me parece que a forma de Portugal desbloquear este jogo é fazer aquilo que a Espanha não conseguiu fazer diante de Cabo Verde. Circulação mais rápida, não foi isso exatamente que vimos diante do Chile, e não esquecer que o Chile venceu o Congo no particular que antecedeu este campeonato do mundo, mas num jogo com características muito específicas, porque deu a bola ao Congo e o Congo com bola tem muitas dificuldades em chegar com qualidade às zonas de finalização e ser claramente desequilibrador em situações de 1 contra 1 e criar com isso situações de superioridade. E principalmente evitar bombardear bolas para a área sem grande critério, porque isso é exatamente o que o Congo quer. Agora, se Portugal desbloquear o jogo nos minutos iniciais, ou mesmo nos primeiros 30 minutos, ou mesmo na primeira parte, isso vai obrigar o Congo a destapar-se, e com o Congo destapado, eu acredito que Portugal tem todas as condições até para dilatar o marcador, porque aí irá expor claramente a última linha da seleção congolesa, principalmente na defesa da profundidade. Os centrais não são particularmente talhados para a defesa desse tipo de situação, da profundidade, e creio sobretudo que a equipa do Congo tem uma lacuna que é evidente do ponto de vista defensivo, que é o corredor esquerdo, ou seja, Masuaku é o jogador menos talhado para momento defensivo. Creio que é por aí que Portugal pode entrar e, sobretudo, no momento da transição, acredito que o Congo tenha também dificuldades, quer pelo Wan-Bissaka, que tem um papel importante na forma como se desdobra ofensivamente, procurando em várias situações até o espaço interior mais do que o espaço exterior, mas também o próprio Masuaku terá dificuldades a recuperar no terreno, e creio que Portugal, em vantagem, tem todas as condições para fazer até um jogo que gosta mais, parece-me, em que se sente mais confortável e em que pode ser demolidor. De facto, Tomás da Cunha, parece que este Congo tem no setor defensivo o seu grande ponto forte. Roberto Martínez disse que o particular contra a Nigéria, que antecedeu a estreia de Portugal no Mundial, serviu para preparar especialmente este jogo frente ao Congo. Parece que o tipo de jogo pode ser semelhante? Mais ou menos, não me parece que o Congo vá arriscar uma pressão tão alta como a Nigéria fez. Aliás, a principal forma de chegada de Portugal foi com bolas nas costas, quer para entradas do Nelson Semedo do lado direito, quer com movimentos do Pedro Neto do lado esquerdo. E depois, mesmo a seleção do Congo, em termos de distribuição tática, tem tido várias nuances. Recentemente com o sistema 5, mas anteriormente no 4-1-4-1 ou até no 4-4-2, por isso vamos ver qual é a ideia. Sendo que o 4-1-4-1 anteriormente era o sistema mais usado, era a base tática desta seleção do Congo, mas é bom lembrar que o Wissa, tendo estado tanto tempo de fora, acabava por simplificar as coisas em termos de arrumação no meio campo, e isso já se notou no play-off intercontinental com o Wissa,
que pode ser uma equipa mais frágil em termos de defesa do corredor central, sendo que o Wissa é claramente o elo de ligação quando a equipa tenta sair para o ataque. Por isso, como dizes, o Congo é bem mais forte quando se instala em bloco baixo, e aí tem jogadores de referência no plano defensivo, até porque ganham alguns reforços, o Wan-Bissaka e o Tuanzebe, ambos com bastante experiência de Premier League, até só as bolas paradas, quer defensivas, quer ofensivas. O Congo é uma equipa difícil de surpreender, tem elementos muito fortes, particularmente o Mbemba, mas de facto Roberto Martínez tem aqui um desafio complicado, não pela força do Congo, não vamos elevá-lo a esse ponto, mas até pela surpresa em termos de organização. Não sei se Roberto Martínez esperará uma linha de 5, tendo em conta a forma como Portugal ataca, até pode acontecer, para não só limitar o corredor central, mas também para proteger as zonas exteriores e levar Portugal para muitos cruzamentos. Vamos ver se a aposta em João Cancelo se verifica, porque individualmente é o jogador que pode aproveitar melhor o facto de o Congo libertar os espaços por fora, caso o 5-3-2 seja a aposta. Vamos ver. Depois Roberto Martínez pode ter algumas cautelas, até olhando para o historial, com a transição defensiva. Portugal não tem defendido bem, nem na pressão alta, nem na forma como reage para evitar que o adversário saia de forma rápida, e o Congo tem argumentos nesse sentido, não só com o Issa como elo de ligação, mas também com algumas conduções do Sadiki, que é um médio que se solta mais para fazer a ligação meio-campo-ataque, e depois, com a dúvida na frente, se o Bakambu vai jogar, sendo que é o avançado mais rápido e que pode entrar nas costas da defesa de Portugal. Mas o cenário do jogo não vai surpreender. Portugal com toda a iniciativa, contra uma equipa que vai tentar ser coesa no meio-campo e nos duelos a meio-campo contra os médios portugueses, e proteger bem a área, provavelmente tentando forçar muitos cruzamentos, onde Portugal não tem grande força, pelo menos na comparação com o Congo. Acho que Portugal terá de se preparar para surpreender também a zona central, não apenas através de cruzamentos, porque aí a tendência é que o Congo de facto fique mais confortável. O Congo realiza-se em Houston, no Texas, e é por lá que tem dado o Diogo Pombo, enviado especial da Tribuna Expresso ao Mundial 2026, e que chamo ao nosso episódio para perguntar se a cidade anseia ver a equipa de Roberto Martínez entrar em campo. Viva Diogo! Olá Francisco, Rui e Tomás. É bastante difícil eu poder dizer que Houston anseia ver Portugal, a Argentina, a França, a Inglaterra, o Brasil, que seleção seja, porque apesar de ser a quarta maior cidade dos Estados Unidos em termos de população, uma pessoa a andar pelo centro aqui em Downtown ou Midtown, que é como eles chamam, é muito difícil ter a sensação que há um Mundial de Futebol a acontecer, que é a principal competição desportiva do planeta. Há muitos poucos adereços a decorarem a cidade a avisar o Mundial, quer no centro, quer mais perto do estádio. Aliás, as coisas que há no estádio são já muito perto dele, mesmo aquelas coisas para cobrir grades e esse tipo de utilizações. Sendo que a primeira vez, eu cheguei cá no sábado, a primeira vez que eu reparei de facto que havia um certo frenesi em relação ao Mundial foi precisamente na terça-feira à noite, onde a fanzone aqui da cidade, que é bastante perto do centro, mais ou menos a 2 km da rua principal, a FIFA ou a Federação, ou a Meias até, organizaram aqui um evento num dos maiores bares que organiza watch parties aqui de jogos do Mundial e dias do Mundial. Então puseram lá alguns antigos jogadores da seleção, acho que estava o José Fonte e o Helder Postiga, num bar à mesma hora onde estava a dar o Argentina-Argélia. Portanto, foi uma mistura curiosa e interessante de ver, porque estavam lá bastantes adeptos portugueses, tivessem eles vindo de Portugal ou sendo eles lusos descendentes que vivem aqui no Texas ou à volta. Então, durante o jogo da Argentina, enquanto o Lionel Messi estava a marcar o seu hat-trick e a igualar o recorde do Miroslav Klose, do alemão, de 16 golos no Mundial, havia muitos, mas mesmo muitos adeptos portugueses a verem o jogo, a meias com argentinos, que não dava bem para perceber
que eram, se eram argentinos ou não, mas pelos cânticos, pelo sotaque, pareciam mais argentinos que vivem cá há muitos anos ou simplesmente latinos que gostam da Argentina. E essa foi a primeira amostra de que Houston realmente ferve, nem que seja um bocadinho com futebol. Por exemplo, ao fim da tarde foi a conferência de imprensa do Roberto Martínez e do Bruno Fernandes no estádio onde se vai jogar, onde faz bastante frio lá dentro mesmo, porque o estádio de Houston, onde normalmente jogam os Houston Texans, que é uma equipa de futebol americano, o estádio é coberto, é tapado, é muito refrigerado, o ar-condicionado lá dentro é bastante forte, então fica difícil uma pessoa andar de manga curta, mas é essa hora cá fora, onde fazia um calor tremendo, ali a rondar os 30 graus com muita umidade, mal se viam adeptos. Era raríssimo ver lá alguém nem que fosse com uma camisola vestida. Portanto, sim, sei que estavam bastantes pessoas à espera da chegada da seleção do aeroporto ao hotel que fica na cidade. Sim, mas fora isso não se pode dizer que aqui em Houston, onde Portugal vai fazer os 2 primeiros jogos da fase de grupos, não se pode dizer que haja um entusiasmo desmesurado com Portugal ou com a seleção ou com o Mundial, como às vezes temos visto aí em vídeos que aparecem nas redes sociais, em cidades como Kansas, onde está a Argentina, aqui perto em Dallas, que fica mais ou menos a 4 horas de caminho de carro, onde já esteve o Japão, salvo o erro, o Holanda, onde também se viram bastantes adeptos e muito convívio entre eles, ou até mesmo em Nova Iorque, onde já jogou o Brasil. Aqui não, apesar de ser uma cidade bastante desportiva, mas desportiva para os parâmetros norte-americanos, que eles vibram muito com o futebol americano, tem uma equipa de beisebol, de basquetebol, de NBA também, portanto eles seguem muito. É uma cidade que tem equipas nas principais ligas de cá, mas em termos de futebol realmente não, o ambiente está mesmo muito assim, mas esperemos que no dia do primeiro jogo de Portugal seja bastante diferente. Eu acredito que vai ser, porque além de todos os adeptos portugueses ou da diáspora portuguesa que existe nos Estados Unidos que possam vir cá, também tenho notado que junto da população latina de cá, dos Estados Unidos, e ela é bastante está bastante representada aqui em Houston e no Texas. A maioria das pessoas com quem eu tenho falado gostam muito de Portugal, principalmente por causa do Cristiano Ronaldo. Cada vez que percebem que estão a falar com um português, falam logo do Ronaldo, quer sejam, sei lá, do México, das Honduras, de El Salvador, tem essa constante, que gostam muito do Ronaldo. Portanto, eu também acredito que, apesar destes preços exorbitantes que a FIFA está a cobrar com a tarifa dinâmica e gostando muito dos hábitos de mercado aqui dos Estados Unidos, destes preços dinâmicos e de permitir a revenda em sites secundários, que tenha feito disparar os preços dos bilhetes, eu penso que amanhã vamos ter um bom ambiente aqui em Houston e à volta do estádio, com certeza mais vivo do que foi o Alemanha-Coração, que foi o único jogo até agora que houve aqui em Houston, no Texas. E o Pombo, enviado especial da Tribuna Expresso ao Mundial 2026. Retomamos a nossa conversa, Tomás da Cunha, e pergunto se esperas que Portugal ataque este primeiro jogo na máxima força, sabendo que o objetivo, segundo Roberto Martínez, passa por estar no pico de forma após a fase de grupos e que há questões físicas que se levantam, como o caso de Nuno Mendes. Sim, mas parece-me que Portugal terá de potencializar ao máximo os laterais e os homens de meio campo, que são as principais forças de Portugal nesta altura. Já vimos que em termos de objetivo final, ou seja, vencer o Mundial, é preciso melhorar muita coisa, quer em termos de proteção defensiva, acompanhamento em transição e depois a coordenação e a imposição da última linha, e também a nível ofensivo. Portugal está a desperdiçar vários golos,
Ronaldo não chega na melhor forma em termos de inspiração a finalizar, como se viu também pelo jogo contra a Nigéria, e parece-me até que já vai levar uma carga psicológica importante para a estreia no Mundial. Vamos ver como é que correm estes jogos iniciais ao capitão da Seleção Nacional. Mas o ponto de partida, sabendo que Roberto Martínez valoriza muito a multiestrutura e a adaptação à forma do adversário pressionar, parece-me que a estrutura mais forte para Portugal, olhando às características e aos pontos fortes da Seleção Nacional, é mesmo o quadrado no meio-campo que vimos contra a Nigéria, sobretudo mais na primeira parte, porque aí há amplas possibilidades. Dá para ter Vitinha e Bernardo Silva em zona mais recuada, como dá para usar também Ruben Neves ou Samu Costa, e depois libertar as zonas ofensivas para nomes como Bruno Fernandes, João Neves, que quanto a mim, já o disse várias vezes, é um jogador que tem de estar mais solto, deixando a responsabilidade atrás para Vitinha, para Bernardo Silva, e naquelas posições ofensivas, até nomes como Trincão e João Félix, a jogar mais por dentro no quadrado, podem ter um contexto interessante. Ou seja, em vez de surgirem como extremos mais em largura, aparecem mais em corredor central e podendo ter opções de lançamento nas costas, seja com a chegada do lateral, seja com um extremo mais fixo, como o Roberto Martínez tanto gosta. Portanto, aquela estrutura parece-me a mais indicada para Portugal se desenvolver, permitindo a chegada do lateral que aparece deste trazo. O Dalot fez isso bem no jogo contra a Nigéria, como o lateral mais interior que depois se desdobra ofensivamente, o Nelson Semedo mais projetado, e Portugal tem várias opções. Agora, aquele quadrado no meio campo com uma divisão clara de funções parece-me ser o epicentro de tudo o que acontece à volta. Pelo menos era assim que eu imaginava que a Seleção Nacional se expressaria de forma mais natural, respeitando o valor dos médios. Mas vamos ver, Roberto Martínez não é muito concreto na forma como se apresenta, porque de facto Portugal tem muitas nuances. Assim sendo, Rui Malheiro, convém ser uma entrada firme de Portugal e sem poupanças. Sim, ainda que nós não nos possamos esquecer daquilo que Roberto Martínez disse, que deixava indiciar que jogadores com problemas físicos pudessem ser poupados em determinados jogos desta primeira fase. Eu acredito que o Rúben Dias vai recuperar e estar em pleno para o jogo. Veremos quem será o seu companheiro. Eu creio que será o Renato Veiga e não tenho grandes dúvidas sobre isso. Vamos ver se serei surpreendido ou não. Acredito também que o Nuno Mendes vai ser titular, mas se o jogo correr bem, acho que é daqueles jogadores que deve ser poupado no decurso da segunda parte. De resto, concordo inteiramente com o Tomás. Acho que o formato do quadrado no meio-campo de Portugal, e nós até já tínhamos falado isso em novembro e em março, creio que é o formato ideal para encaixar estes jogadores. Eu até em alguma perspectiva também lançava o Losango como também uma solução que poderia ser interessante, exatamente com os mesmos 4 protagonistas, porque passará muito por eles essa capacidade para tentar abrir o bloco central, atacar sobretudo a zona dos meios espaços com combinações, e cá está, os laterais vão ter uma participação muito importante em termos de jogo. Eu espero muito sinceramente que o Bernardo, ao ser titular, não fique aberto sobre o corredor direito, como já aconteceu em situações anteriores. Acho que não faz qualquer sentido, mas sobretudo ter projeção dos laterais. Admito que João Cancelo e o Nuno Mendes, pelo perfil do adversário, possam ser as apostas para este jogo. Creio que são quem mais justifica, mas não ficaria surpreendido que houvesse também alguma gestão em termos da utilização do João Cancelo, e o Tomás até na semana passada disse muitíssimo bem que o Diogo Dalot até pode ter a perspectiva de ser titular, até para garantir algum equilíbrio, porque nós sabemos que o equilíbrio defensivo é um dos princípios que Roberto Martínez respeita até em algumas situações de forma exagerada. Agora, aquilo que me parece é que Portugal vai ter que ter uma entrada muito forte em jogo, não pode repetir aquilo que aconteceu diante do Chile. Creio que diante da Nigéria, e o Tomás tocou nesse aspecto, a forma como atacamos foi muito a visar a profundidade, e diante do Congo não vamos ter esse espaço seguramente até nos colocarmos em vantagem, e eu até digo que em alguns momentos até, e depende obviamente do minuto do golo, mas se Portugal marcar cedo, eu creio que o Congo não vai logo cair em cima de Portugal, bem pelo contrário, muito provavelmente vai continuar a tentar impor o seu jogo, mas procurar mais saídas, mas principalmente em contra-ataque.
E Tomás, tendo em conta a vossa análise, Portugal parece ainda não ter resolvido a velha questão de jogar contra blocos baixos, o que pode ser um problema neste jogo, tal como já se viu noutras competições. E como contra o Uzbequistão, ainda que tenha mais debilidades do que a seleção do Congo. São os 2 primeiros jogos, e não só são os 2 primeiros jogos, como se olharmos para as características dos adversários, são precisamente as que mais fazem sofrer Portugal, habitualmente, e até em registro de qualificação. Por exemplo, na Irlanda, vimos Portugal a sofrer bastante com bolas longas, com ataques rápidos, com bolas paradas, e esse é precisamente o registro de jogo que quer o Congo, quer o Uzbequistão, de formas diferentes, mas ainda assim com o mesmo objetivo, vão tentar fazer frente a Portugal. E por isso estou curioso para perceber não só a abordagem competitiva, mas sobretudo a escolha de peças e as pequenas sociedades que vão existir na seleção nacional para que Portugal consiga chegar à terceira jornada com a Colômbia, já apurado e em condições de discutir o primeiro lugar com o outro adversário forte deste grupo. Em relação a este jogo, parece-me que 8, 9 jogadores estão decididos. Depois tenho algumas dúvidas em relação ao lado direito da defesa, já o disse, muito porque Roberto Martínez pode ter a tentação de se proteger defensivamente das saídas do Congo, mas parece-me que Portugal, mais do que olhar para os adversários, terá de olhar para si próprio, terá de valorizar quem está melhor. Por exemplo, nomes como Félix, Trincão, não têm o estatuto de outros, mas são jogadores que em espaços curtos e no tipo de cenário que Portugal vai encontrar podem acrescentar. O tema Ronaldo também será importante porque neste momento não é só a própria frustração ou o próprio peso psicológico, é que isso muitas vezes também pode contagiar negativamente a equipa. Vamos ver, é importante para Portugal que Cristiano Ronaldo consiga marcar já no primeiro jogo. E é dessa forma em crescendo que Roberto Martínez espera que a equipa se apresente, segundo aquilo que foi dizendo nas várias intervenções que teve. Deixa-me só dizer, para rematar, este será dos poucos locais em que as idas à praia da seleção não serão a culpa do resultado ou a virtude do resultado. Tem sido de facto um tema que tem sido debatido ao longo desta antecâmara. E o episódio de hoje fica por aqui. Continua a acompanhar tudo sobre o Mundial na Tribuna Expresso e lembrar que esteve connosco na Sonoplastia o João Martins. Até breve. Até breve. Até breve.